OVNIs, militares, pilotos do governo. Abre o jogo pela americana Leslie King. Capítulo 20, OVNIs do Brasil, pelo general brigadeiro José Carlos Pereira, aposentado. A maioria dos norte-americanos não tem consciência de que o Brasil é o quinto maior país do mundo, ocupando a maior parte do leste do continente sul-americano. Tem atraído muitos dedicados pesquisadores de OVNIs e investigadores de campo durante décadas, alcançando a duvidosa reputação de ser um berço quente de eventos OVNIs estranhos. Também tem uma rica história de envolvimento de oficiais e relatos da Força Aérea. Os militares brasileiros investigando OVNIs há muitos anos, como demonstrado por documentos governamentais. Por exemplo, o Brasil deu uma contribuição significativa com a liberação da mais importante série de fotografias da história dos OVNIs. Somente algumas das claras fotografias do OVNI foram obtidas de fontes militares oficiais sujeitadas a extensiva análise laboratorial, que verificou sua autenticidade. Depois liberadas ao público 4 imagens do Brasil conhecidas como as fotografias de Trindade estão entre as melhores e mais valiosas fotos já tiradas. O governo brasileiro esteve envolvido com a liberação dessas fotos mais de 50 anos atrás. Por volta do meio-dia de 16 de janeiro de 1958, um oficial aposentado da Força Aérea Brasileira, capitão José Teobaldo Viegas e Amflá Vieira, filho-chefe de um grupo de exploradores submarinos, foram os primeiros entre os muitos oficiais, marinheiros e outros a avistar um objeto em comum do dique de um navio escola da Marinha Brasileira. E outros a avistar um objeto em comum. Almiro Baraúna, fotógrafo submarino profissional que estava a bordo, começou a tirar uma série de fotografias bem-sucedidas do céu acima da ilha de Trindade. Apesar da comoção no dique causada pela multidão de observadores, o capitão Viegas afirmou depois: a primeira visão foi aquela de um disco brilhando como um brilho fosforescente, que mesmo à luz do dia parecia ser mais brilhante do que a lua. Com o tamanho aproximado de uma lua cheia, ele seguia seu caminho pelo céu, mudando para uma posição inclinada. Sua forma real estava claramente delineada contra o céu, aquela de uma esfera achatada, circundada no Equador por um largo anel ou plataforma. O ministro da Marinha Brasileira endossou as fotografias de Trindade. Um repórter da UPI afirmou que o ministro da Marinha, almirante Antônio Alves Câmara, disse, após um encontro com o presidente Juscelino Kubitschek, que estava no Palácio Presidencial de Verão, em Petrópolis, que ele também atestava pessoalmente a autenticidade das fotos. Kubitschek ordenou que elas fossem liberadas ao público, e a Câmara de Deputados exigiu uma investigação pela Marinha, que compilou um relato. As fotos originais e os negativos foram analisados tanto pelo Laboratório de Reconhecimento Fotográfico da Marinha quanto pelo Serviço Aerofotogramétrico da Cruzeiro do Sul, privado, e ambas confirmaram sua autenticidade. Posteriormente, especialistas civis nos Estados Unidos conduziram outras análises. Foi só recentemente, em 2008 e 2009, que o governo brasileiro começou a sua liberação de numerosos arquivos previamente secretos sobre OVNIs, e afirmou que iria gradualmente liberar todos em grupos por décadas, uma década de cada vez. Escritos, documentos, fósseis, esboços desde os anos 50 até os anos 80. Já foram tornados públicos mais de 4.000 páginas. Muitas delas relativas à Operação Disco da Força Aérea, envolvendo investigações militares extensas dos OVNIs na região amazônica em 1977. Ademar José Javaia, coordenador do Comitê Brasileiro de Pesquisa de OVNIs, um proeminente grupo de civis e seus colegas têm sido fundamentais na concretização da liberação dos arquivos do governo. Javaia também foi o primeiro a entrevistar o general brigadeiro José Carlos Pereira, aposentado, o oficial brasileiro de mais alta patente a falar sobre OVNIs. O general brigadeiro Pereira contribuiu para este livro com uma peça original sobre o tratamento dos OVNIs no Brasil, nos níveis mais altos, incluindo seus pensamentos pessoais sobre o fenômeno. Conforme seu pedido,
Alguns materiais incluídos nesta peça foram retiradas de uma entrevista transcrita com Jevaé, enquanto outras foram escritas especialmente para ela. Tudo foi traduzido do português. O general Brigadeiro começou seu ensaio com uma descrição de uma série de avistamentos espetaculares envolvendo pilotos, militares e o radar. Em 19 de maio de 1986, que veio a ser conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, só foi em 2009, depois que o general Brigadeiro Pereira completou o seu ensaio OVNIs no Brasil, que toda a documentação tornou-se pública sobre este caso. O recentemente liberado relatório de ocorrência de 5 páginas sobre o incidente de 1986 foi escrito pelo comandante do Comando de Defesa Aérea Brasileiro para fornecer ao Ministério da Aeronáutica a informação dada pelo controle de tráfego aéreo e defesa aérea, bem como pelos pilotos interceptadores envolvidos no evento. O relatório anteriormente secreto afirma que as leituras de radar, tanto do sistema de defesa aérea quanto dos jatos, foram registradas simultaneamente, enquanto também simultaneamente os pilotos observaram os objetos através da janela da cabine. Tal realização é bastante rara. Capturar um OVNI no radar de solo e no radar das aviações, enquanto os pilotos o observavam tanto ao mesmo tempo. Isso é o que a Força Aérea da Bélgica esperava realizar ao lançar os F-16, alguns anos depois, como descrito pelo general de Brouwer. O documento lista numerosas características comuns dos fenômenos registrados naquela noite, tais como acelerações e desacelerações repentinas, capacidade de pairar e velocidades supersônicas. Os objetos foram observados como luzes brancas, verdes e amarelas, algumas vezes sem qualquer luz. A conclusão oficial diz: é a opinião deste comando que o fenômeno é sólido e reflete inteligência por sua capacidade de seguir e sustentar a distância de seus observadores e também de voar informação não necessariamente tripulados. O brigadeiro José Carlos Pereira foi comandante do Comando de Defesa Aeroespacial do Brasil de 1990 a 2001 e depois tornou-se general comandante de operações da Força Aérea até 2005. Nesse posto ele supervisionou 13 generais e 27 mil subordinados. Antes desses cargos ele foi comandante de várias bases aéreas no Brasil e comandante da Academia da Força Aérea Brasileira. Na noite de 19 de maio de 1986, vários OVNIs foram captados no sudoeste do Brasil e todo o sistema de defesa aérea foi colocado em alerta. A Força Aérea lançou seus mais experientes pilotos em jatos F-5 e F-103 para interceptar tais objetos. O coronel Osiris Silva, presidente de uma companhia petrolífera brasileira, e seu piloto comandante Alci Pereira da Silva estavam voando em um jato executivo Xingu, perto de Poço de Caldas, em direção a São José dos Campos, quando os radares de diferentes localizações mostraram 21 OVNIs no céu de São Paulo ao Rio de Janeiro. Silva e seu piloto viram um deles e perseguiram-no por 30 minutos. Uma luz brilhante vermelha alaranjada de movimentos rápidos que parecia saltar de um ponto a outro. Eles não conseguiram alcançá-lo e finalmente desistiram da perseguição. Essa foi uma situação em que as numerosas testemunhas e especialistas viram algo e o radar detectou a mesma coisa. O equipamento de radar pode ser afetado por muitos fatores diferentes. Pode apresentar um falso eco, mas um alvo falso aparece muito brevemente, é facilmente reconhecido, porque desaparece rapidamente. A história é diferente quando temos uma trajetória regular para seguir. Também quando tem mais de um radar captando o mesmo alvo, sabemos que a coisa é séria. Esse equipamento opera em diferentes frequências, de modo que temos a correlação de leituras independentes provenientes de fontes diferentes. Esses dados não têm nada a ver com os olhos humanos. Quando junto com o radar, o par de olhos de um piloto vê a mesma coisa, e então os de outro piloto e assim por diante. Um incidente tem real credibilidade e sólida base. Algum dia depois desse avistamento, o ministro da Aeronáutica do Brasil, brigadeiro Octávio Moreira Lima, chamou uma coletiva de imprensa para explicar o que tinha acontecido. Ele revelou que 6 jatos tinham sido lançados das bases da FAB em Santa Cruz e Anápolis, e alguns dos pilotos tinham feito contato visual enquanto todos os objetos eram registrados no radar. O ministro prometeu um relatório oficial nos 30 dias seguintes, mas por alguma razão ele mudou de ideia a esse respeito. Isso provavelmente foi por alguma razão política, ou talvez medo do pânico, porque naquela época o pensamento era de que a população poderia
entrar em pânico se soubesse, mas ao mesmo tempo os pilotos e controladores não foram proibidos de falar sobre o assunto. Os eventos daquela noite foram realmente surpreendentes. Algumas de nossas simples perguntas tiveram respostas simples também. Os pilotos viram os fenômenos? Pergunta. Sim. Os radares os captaram? Sim. Osiris Silva e outros pilotos militares os viram? Sim. Os pilotos de aviões comerciais os viram? Sim. Os momentos dos avistamentos são correlacionados? Sim. As trajetórias dos objetos se correlacionam? Sim. Tudo isso foi tecnicamente analisado? Então, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Tudo isso foi seguido tanto pelos radares dos aviões quanto pelos radares de solo. Os radares dos aviões operam na banda de micro-ondas, que é muito estreita, enquanto os radares de solo operam numa banda muito mais larga, de modo que não se corre o risco de confusão ou correlação errônea. Durante esse evento, os militares não ficaram com medo de algum tipo de invasão. Jatos armados com mísseis decolaram e alcançaram os objetos em menos de 2 minutos. Esses jatos estão sempre armados, mas com armamentos de tempo de paz, consistindo de 2 mísseis pequenos. Se aqueles objetos fossem de um país inimigo, eles teriam sido esmagados naquela noite. Aqueles pilotos eram altamente treinados, suas capacidades de radar foram aumentadas ao máximo, o que normalmente não é necessário. Os radares nunca operam em capacidade total para economizar energia e impedir o desgaste do equipamento. Mas depois que os jatos decolaram, a capacidade foi aumentada para um alcance mais amplo. As comunicações não tiveram nenhuma falha nenhuma e o país não está sofrendo qualquer ameaça. Não acho que os olhos tenham feito qualquer ameaça real à segurança nacional, mas temos de reconhecer que a atual falta de conhecimento dos objetos é suficiente para levantar suspeitas, como aconteceria com qualquer coisa aparente tão avançada. Assim chegamos então a maiores questões. O que eram aqueles objetos? Pergunta. Ninguém sabe. Eles não eram jatos estrangeiros atacando, eram objetos voadores não identificados. E onde estão esses objetos agora? Pergunta. Quem sabe? Pergunta. Foram capturados. Não que saibamos. Assim, onde chega o problema de evidência material e nós não temos a resposta. Eis onde chega o problema de evidência material e nós não temos a resposta. Quando eu era comandante, esses avistamentos incomuns ocorriam cerca de um por mês e geralmente eram de curta duração. Lembro-me que havia de 2 a 3 incidentes por ano, com pilotos militares sendo enviados para interceptar alguma coisa desconhecida que aparecia no radar. Nossos pilotos civis não têm medo de falar sobre assuntos e sempre o fazem, porque não querem perder seus empregos por não relatarem eventos incomuns. A primeira coisa que fazem quando vem algo estranho é chamar os controladores de voo, porque tem uma imensa responsabilidade pessoal. Um avião civil está sempre em contato com o controle de tráfego aéreo e todas essas operações no Brasil estão ligadas à Força Aérea e são de natureza militar. Quando um piloto comercial diz alguma coisa acontecendo aqui, o centro de controle imediatamente relata isso ao centro de operações militares daquela área. No caso de ser alguma coisa séria, eles farão alguma coisa em relação ao fato e relatarão ao centro de operações de defesa aérea, que é o órgão superior e o único a supervisionar todo o Brasil. Então o piloto ou o controlador de tráfego aéreo preencherá um relatório. Eles sabem onde obter o formulário em qualquer base da Força Aérea ou qualquer escritório de controle de tráfego aéreo espalhados por todo o país e o devolvem preenchido em qualquer base da Força Aérea. Depois há sempre a investigação após o piloto registrar o que viu, como solicitado no formulário. Ele precisa relatar a direção, a altitude, a velocidade do objeto. Também precisamos de outros detalhes, tais como a posição do Sol comparativamente com o avião naquela hora. O brilho do objeto também é importante, bem como o tipo de naves no céu. Naquele momento, todos esses dados são preciosos. Os controladores então são capazes de verificar se algum outro avião cruzava o caminho desse piloto, o que poderia explicar o evento. A partir daí, segue sua investigação e se descobrem que nenhuma outra aeronave estava lá e as condições de tempo não constituíam um fator. Temos uma situação especial e todas essas coisas são fáceis de se verificar. Quando tudo é falado no relatório inicial, prosseguimos eliminando todas as possibilidades até que estejamos certos de que não há nenhuma explicação convencional para os dados. E então o relatório é seguramente arquivado. Relatos de pilotos em que tudo foi feito para se obter uma explicação convencional são finalmente descartados. E alguém da defesa aérea informará o piloto de que eles descobriram o que aconteceu. Se nenhuma explicação foi encontrada, o caso é transferido para outra pasta chamada Livros de Ocorrências de Voo. Todos esses casos são resolvidos
não resolvidos são mantidos ali. Espera-se que os pesquisadores possam finalmente ter acesso a eles. Eles incluem relatos sérios de pilotos e controladores de tráfego aéreo. Tudo que não conseguimos explicar, tudo que é mantido como secreto, vai para essas pastas. É importante enfatizar que este livro de ocorrência de voo contém casos que não poderiam ser explicados nem mesmo após a análise de perícias especialmente designados com essa tarefa. Quando eu era comandante da CONDABRA, o Comando de Defesa Aeroespacial do Brasil, de 1999 a 2001, todos os casos envolvendo OVNIs vistos por pilotos e pelos radares chamavam a minha atenção. Participei diretamente de uma investigação de um incidente com a OVNI. Apenas uma vez, embora eu tivesse acesso aos arquivos secretos e os relatos oficiais ou não. Depois de me aposentar, ainda tive acesso a praticamente todas as informações que desejei sobre o assunto. Não tenho seguido o que aconteceu na defesa aérea nos últimos 4 anos, mas sei que continuamos a receber relatórios. Mesmo assim, quero mencionar algo importante. Acredito que mais de 90% de todos os avistamentos nunca são relatados. O Brasil é um país imenso e esses relatórios são preenchidos somente onde há um aeroporto ou uma base da Força Aérea e somente por pessoas que sabem como funciona o processo. Os civis nem mesmo sabem que esses formulários existem, estão disponíveis por todo o país. Não conheço a atual porcentagem de avistamentos que resultam em relatórios, mas acho que deve ser bem pequena. Assim, o número de relatos que chegam ao conhecimento dos militares é quase insignificante. É um grande passo para o país reconhecer oficialmente a existência dos OVNIs, como a França fez, mas liberar informação não causou pânico nas pessoas. E não acho que causaria se mais arquivos fossem abertos. Ninguém teme a transparência, ao contrário. As pessoas temem a falta dela. Acho que a partir do momento em que o governo abriu o assunto para debate, todo o medo das pessoas em relação a isso desaparecerá. E se há um país que nunca entra em pânico é o Brasil. Muito pelo contrário, talvez até possamos criar um novo sambinha em comemoração. Como lidamos com a existência dos OVNIs? Perguntar. Evidências mostram que os fenômenos inexplicáveis estão ocorrendo e isso leva muitos de nós a acreditar na presença de espaçonaves alienígenas visitando o planeta Terra. Porém, tirar conclusões sobre o que essas coisas são é perigoso, uma vez que não temos conhecimento suficiente para isso. Acredito que a ciência tem muito mais trabalho a fazer para identificar e explicar o fenômeno. Precisamos de astrônomos, meteorologistas, especialistas na aviação, astrofísica e muitos outros cientistas, porque a investigação assim precisa reunir muitos especialistas. De fato, esse esforço precisa envolver toda a nação. O efeito sinergístico do conhecimento é inegável. Sou um homem devotado à ciência, um homem com uma mente científica. Se você apresentar a hipótese de que os extraterrestres possam estar aqui, possam estar fazendo coisas que não podemos compreender, a sua ideia é contrária ao raciocínio científico convencional, tanto quanto sei. Nosso próprio sistema solar não contém vida em qualquer planeta, exceto a Terra. Estou baseando minhas ideias no conhecimento que temos hoje, obtido da maneira como a ciência atualmente entende o universo. Essa é a ressalva a ser considerada. Se assumirmos apenas o conhecimento atual, sou forçado a rejeitar qualquer possibilidade de alguém vir do espaço sideral para a Terra. E isso fica mais complexo se formos mais longe, porque Alpha Centauri, a estrela mais próxima, parece ser um sistema planetário, movendo-nos então para a parte do universo que os astrônomos chamam de zona inabitável, que está a muitos anos-luz da Terra. Porém, nunca afirmei que nenhuma outra civilização poderia estar 1 milhão de anos mais avançada do que a nossa em algum lugar. Humildemente insisto, portanto, que nosso conhecimento atual parece ser inerentemente insuficiente para compreender todas as coisas. Depois de aprender sobre os OVNIs enquanto era militar da ativa, ficou claro, de fato, certo, o alto grau de ignorância que temos em relação ao universo, dado o atual estágio de desenvolvimento científico humano. O fenômeno OVNI tem demonstrado que temos muito mais a aprender sobre a física e outras áreas científicas. Não temos ainda a palavra final dentro da ciência. Eventualmente seremos capazes de compreender o que agora desconhecemos. Olhe para o que aconteceu nesses últimos 100 anos com descobertas que vão desde a penicilina ao avião. Nós humanos deixamos o solo pela primeira vez em um aeroplano cerca de 100 anos atrás. Em apenas um século fomos capazes de alcançar a Lua. E temos astrônomos com um século, não é nada. Nem mesmo pó. Obviamente um povo avançado não empregaria foguetes como os nossos para enviar naves ao espaço. Se em um século com nossa capacidade limitada conseguimos isso, pense então
o que seremos em mais de 100 ou 1000 anos a partir de agora. Não temos problema de colocar a filosofia nesta discussão, na tentativa de abordar as questões que não temos sido capazes de resolver. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Desde Aristóteles, os seres humanos vêm fazendo as mesmas perguntas e ainda não sabemos as respostas. A investigação científica do fenômeno OVNI em combinação com outros assuntos dentro da ciência, da filosofia, poderia ser um caminho para chegarmos a essas respostas. Nenhuma instituição tem o direito de fechar a porta sobre a discussão de qualquer assunto, seja científico, político, social ou religioso, e isso inclui o estudo de objetos voadores não identificados que considero estar no domínio da ciência. Acredito que não apenas o Brasil, mas também todos os países social e tecnicamente desenvolvidos devem estabelecer agências governamentais para abordar este assunto. Os Estados Unidos certamente deveriam liderar, uma vez que esse país é e continuará sendo o maior poder tecnológico do planeta, com grande capacidade de agregar conhecimento de outros países, e deve aceitar que alguma coisa está vindo do espaço para cá. Acho que a ONU deveria ser a responsável, mais do que deixar a tarefa nas mãos dos países individualmente. Um chamado à ação. O único caminho para se descobrir os limites do possível é ir para além deles, para o impossível. Arthur Clarke. Uma nova agência sobre OVNIs na América. Apesar da dedução espantosa, com toda racional, de que hipótese extraterrestre deve ser considerada para explicar os OVNIs, os nossos especialistas apontaram, os governos têm aversão em falar desse ponto e suas implicações. Eles não são motivados a reunir recursos e descobrir se esta hipótese pode ser provada, ignorando o interesse popular sobre o assunto e seu potencial para descoberta revolucionária. De fato, a qualidade desconcertante da hipótese extraterrestre, novamente, estamos falando apenas sobre uma teoria, não um fato. Provavelmente explica por que muitos governos desejam manter uma distância segura de todo esse negócio confuso. A dificuldade de pesquisar alguma coisa tão evasiva e imprevisível quanto OVNIs também é um problema. Embora não um problema intransponível, as agências que estão tentando enfrentar o desafio têm alcançado muita coisa, como foi demonstrado nos capítulos anteriores, mas ultimamente há falta de recursos para resolver o mistério dos OVNIs por conta própria. Mesmo depois de muitas décadas de pesquisa focalizada na França, na exploração de implicações defensivas no Reino Unido e investigações no campo na Amazônia brasileira, ainda não sabemos o que os objetos realmente são. Em seus respectivos países, algumas agências governamentais continuam a coletar relatos de casos e investigar avistamentos, acrescentando mais dados para acumular, mas não resolver qualquer coisa, quando o restante do mundo olha para o outro lado. Quando perguntados, a maioria dos oficiais militares que estiveram pessoalmente envolvidos com o incidente de OVNIs abstêm de interpretar ou especular. Contudo, privadamente, muitos têm um interesse agudo persistente em chegar ao fundo do problema. Eles desejam saber o que é que viram, ou o que é que viram, ou que seus colegas militares confiáveis encontraram. E esse desejo não diminui com o tempo. Essas testemunhas e pessoas de dentro das organizações reconhecem a possibilidade de extraterrestre ou talvez interdimensional, uma vez que você tenha observado uma dessas manifestações bizarras bem perto. A sua mente se abre, você não tem escolha. Mesmo aqueles que antes eram desmistificadores, que teriam zombado da mera noção de um OVNI, são forçados a reconhecer o que era inconcebível. Eles frequentemente se sentem isolados, com medo do ridículo, não apoiados pelo mundo ao seu redor, mas coletivamente pode ser capaz de fazer a diferença. Testemunhos confiados, investigadores do governo documentaram milhares de relatos convincentes de casos, mas agora temos dados acumulados suficientes para estabelecer a realidade de alguns tipos consistentes de fenômenos físicos, sem qualquer dúvida. Ainda o governo americano fica para trás, recusando-se a reconhecer isso, deixando os cidadãos americanos emperrados num beco sem saída. Como podemos superar isso? Pergunta. Em termos de achar um modelo viável, podemos olhar para a agência de OVNIs da França como a mãe de todos eles, porque, como vimos, seu escritório dentro do CNES vem trabalhando diligentemente no problema por mais de 30 anos, mais de uma perspectiva de pesquisa do que militar.
ao buscar conhecimento puramente para seu próprio bem. Os franceses abriram uma ampla gama de explicações para os OVNIs, como os cientistas devem fazer. O relatório Cometa de 99 quebrou uma barreira quando seus generais, almirantes e engenheiros, junto com o antigo chefe do CNES, trouxeram o assunto para o domínio militar e declararam, com grande autoridade, que muito embora não tenha sido provada a hipótese extraterrestre, a explicação mais provável do fenômeno. Será que somos capazes de descobrir, para a satisfação dos cientistas da comunidade mundial, que são e de onde vêm os ovos? Pergunta. Isso é algo que nós, como sociedade planetária, seremos capazes de decidir fazer? Pergunta. E se o fizermos, teríamos de ser proativos, rigorosamente buscando uma solução para esse problema, tornando uma prioridade. Alternativamente, será que preferimos ficar sentados esperando que o aparentemente todo-poderoso objetos voadores revelem-se mais totalmente para nós? Pergunta. Quase todos dos mais preocupados, mais confiáveis e mais sérios oficiais militares e funcionários do governo com os quais conversei concordam sobre 3 pontos básicos quando o assunto vem à tona. Primeiro, que mais investigação científica é obrigatória parcialmente por causa do impacto dos OVNIs em aviões e para a segurança da aviação. Segundo, que essa investigação precisa ser internacional, uma cooperação envolvendo muitos governos e transcendendo a política. Terceiro, que tal esforço global não pode ser eficaz sem a participação dos Estados Unidos, a maior potência tecnológica do mundo. Estamos trancados pelo tabu sufocante dos OVNIs que serviu para nos proteger de assuntos subjacentes mais profundos e até de ameaças, tanto percebidos quanto inconscientes, inerentes ao reconhecimento mais básico de um fenômeno físico chocante sem explicação. Agora precisamos chacoalhar esta jaula. Nesta sessão exploraremos essas questões políticas cruciais com a ajuda de um antigo funcionário de alto nível da FAA, um antigo governador de estado e mais teórico e filosoficamente. Depois, 2 importantes cientistas políticos, com toda a determinação final sobre o papel potencial do nosso país no futuro, terá de ser decidido por todos nós. Logicamente, o primeiro passo em direção à solução é o estabelecimento de um escritório, uma pequena agência dentro do governo dos Estados Unidos para conduzir investigações apropriadas sobre OVNIs, para fazer a ligação com outros países e para demonstrar à comunidade científica que este é, de fato, um assunto que vale a pena estudar. Para alcançar esses objetivos, precisamos considerar em que ramo do governo os Estados Unidos deveriam criar este modesto escritório de OVNIs para que o processo comece, usando outros países como modelo. Há muitas opções, frequentemente a Força Aérea que conduz essas investigações, como vimos na Bélgica e no Brasil, muito embora nenhum governo tenha estabelecido um departamento especial dentro da Força Aérea para tal propósito. Porém, em ambos os casos, os generais envolvidos afirmaram que uma unidade específica encarregada em tempo integral das investigações sobre OVNIs teria ajudado enormemente o processo, e eles advogam tal necessidade. Talvez os Estados Unidos precisem abrir um novo escritório na Força Aérea, tendo cuidado extremo de não repetir os muitos erros do projeto Livre Azul. O general De Bruyne, da Bélgica, recomenda que a Força Aérea seja o lugar para a nova agência, porque é responsável pela segurança do espaço aéreo e tem os meios para intervir se necessário. O trabalho do escritório, ele acredita, precisa ser objetivo, imparcial e transparente, e grupos civis privados poderiam ajudar nesse processo. 4 agências específicas descritas anteriormente, o GEIPAN da França, o CEFA do Chile, o OIFA do Peru e o escritório do Ministério da Defesa do Reino Unido, foram estabelecidos em 4 departamentos diferentes em cada um dos seus respectivos países. A agência francesa foi fundada dentro do equivalente à NASA, enquanto as autoridades chinesas estabeleceram a sua dentro do equivalente à FAA americana, com ênfase na segurança da aviação. O escritório peruano é uma agência da Força Aérea e o escritório de OVNIs britânico fica dentro do Ministério da Defesa, com o mandato de proteger o interesse da defesa do Reino Unido. Essa diversidade, tanto de localização quanto de ênfase, tem muito a nos ensinar, mostrando que dentro do nosso próprio país temos uma série de opções estruturais. Muitos de nossos contribuidores, tais como Jean-Jacques Velasco da França, o Dr. Richard Ryan dos Estados Unidos, o General Bermúdez do Chile, o General Brigadeiro Pereira do Brasil, salienta a importância de estabelecer algum tipo de banco de dados centralizado. Uma organização global séria que seja objetiva, ligada às agências pelo mundo todo e comprometida a responder de maneira científica e responsável às questões maiores levantadas pelo assunto OVNI. Como Bermúdez a descreve, se
Sem isso, estamos empacados. Alguns propuseram, portanto, que a ONU talvez fosse o ponto focal para o estudo dos OVNIs, já que o fenômeno ocorre no mundo todo, transcendendo as fronteiras nacionais. Teoricamente isso faz sentido, mas sua efetividade seria altamente provável. Dadas as muitas dores de cabeça e preocupações burocráticas do mundo atual, em um tempo de perigos e dificuldades crescentes, porém, em um tempo mais antigo, em um mundo relativamente mais simples, uma abordagem feita nos Estados Unidos apenas com esse propósito, 7 anos depois que o projeto de Azul foi enterrado, J. Allen Hynek e outros tentaram estabelecer um organismo de investigação internacional dentro da ONU. Em 1978, Sir Eric M. Gary, então primeiro-ministro de Granada, propôs na Assembleia Geral da ONU que as Nações Unidas estabelecessem uma agência ou departamento para se encarregar, coordenar e disseminar os resultados de pesquisa sobre objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados, com seus associados, Dr. Jacques Vallée e o Tenente Coronel Larry Coyne, um piloto do exército americano cujo helicóptero quase colidiu com o OVNI em 1973, Dr. Hinelk, pediu uma audiência das Nações Unidas que os Estados Unidos fornecessem a estrutura na qual os muitos cientistas e especialistas do mundo que trabalhassem com o fenômeno OVNI pudessem compartilhar seus estudos. Ele assinalou que os OVNIs tinham sido relatados em 133 países, membros da ONU, que existiam mais de 1000 casos onde havia evidência física da presença imediata do OVNI. Em membros significativos, esses relatos tinham sido feitos por pessoas altamente responsáveis, astronautas, especialistas de radar, pilotos militares e comerciais, funcionários do governo e cientistas, incluindo astrônomos. Apesar dessas preocupações, os teletipos do Departamento de Estado mostram que a delegação dos Estados Unidos não tinha levado em consideração o esforço de Gary, chamando de lançamento relâmpago de vendas e tentando impedir que sua resolução passasse. Uma mensagem confidencial enviada ao secretário de Estado americano pela missão da ONU fez um pedido de ação buscando instruções sobre a posição dos Estados Unidos a ser tomada nesse assunto, bem como o nível desejado de visibilidade. No ano passado, Granada requisitou nosso apoio e Missoff teve de lutar duramente nos bastidores para diluir a resolução. E de fato adiar a votação por um ano. Outra consideração é se deve emitir um aviso sobre as declarações feitas pelos americanos sobre a delegação de Granada. Posteriormente, os americanos conduziram sessões de negociação com delegados de outras missões, numa tentativa de chegar a uma solução mutuamente aceitável para o problema. O plano foi concebido para encaminhar a resolução de Granada ao Comitê do Espaço Sideral, sem um mandato para se iniciar um estudo. Isso aliviaria a necessidade de voltar a uma resolução e apostar nos resultados. Apesar dos esforços dos Estados Unidos para bloquear a votação, a Assembleia Geral finalmente adotou um projeto de resolução submetido por Granada. Tudo desmoronou em 1979, quando Gary foi deposto, durante uma tomada comunista interna. Heineken tinha também informado ao Comitê da ONU sobre um estudo inaugurado pelo CNES, o Centro Espacial Nacional Francês, realizado por cientistas de muitas disciplinas. Ele observou que os estudos de casos resultantes eram exemplares e muito superiores aos estudos prévios em outros países. As implicações para a ciência e o público em geral dessa investigação francesa são profundas. A agência oficial governamental francesa, GEPAN, tinha apenas sido formada dentro do CNES, sob a direção de Yves Szilard, como parte de uma resposta natural e lógica a um problema científico relacionado ao espaço que precisava de mais pesquisa. Ao mesmo tempo, também eram feitos esforços nos Estados Unidos para se criar uma nova investigação de OVNIs dentro de nossa Agência Espacial Nacional, a NASA. Mas os Estados Unidos nos Estados Unidos isso não é tão simples, mesmo que o pedido à NASA tenha vindo do mais alto escritório do país, do presidente dos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria dos americanos. Mesmo o presidente Carter não conseguiu obter a agência publicamente financiada para olhar a evidência dos OVNIs e ver se talvez, apenas talvez, um órgão investigador dentro da NASA se justificasse. Carter tinha tido seu próprio avistamento de OVNI em 1969, antes dele se tornar o governador da Geórgia em 1973. Enquanto governador, ele preencheu à mão um formulário de relato em resposta a um pedido de um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs. De acordo com o seu relato, ele tinha acabado de fazer um discurso em Lewari, Geórgia, no início de uma tarde de outubro. Ele e 10 membros do Lions Club de Lewari
vira um objeto luminoso, brilhante, às vezes tão grande quanto a Lua. Por mais de 10 minutos ele mudou de cor e chegava perto e se afastava, chegando perto e se afastava. E em outras vezes permanecia parado. Depois ele desapareceu. 1 ano e meio após a eleição de Carter para a presidência em 1977, seu consultor de ciência, Frank Press, escreveu para o administrador da NASA, Robert Frost, recomendando que a NASA estabelecesse um pequeno painel de inquérito para ver se havia quaisquer novos achados significativos, desde o relatório Condon. O ponto focal para a questão dos OVNIs deveria ser a NASA, escreveu Press. A resposta inicial de Frost foi entusiástica. Um painel de inquérito como o que você está sugerindo poderia possivelmente descobrir novos achados significativos, respondeu ele em setembro. Isso certamente geraria interesse e poderia levar à designação da NASA como ponto focal para assuntos relativos a OVNIs. Ele sugeriu que a NASA nomeasse um funcionário de projeto para revisar os relatos de OVNIs dos últimos 10 anos e fizesse uma recomendação. A Casa Branca concordou sem demora. A Força Aérea dos Estados Unidos tem publicamente declarado que não vale a pena investigar os OVNIs. Parecia ter enraizado profundamente hesitações sobre o pedido da administração Carter para que a NASA iniciasse um novo inquérito. O coronel Charles Sen, chefe da divisão de relações para a comunidade da Força Aérea, afirmou com uma carta enviada ao tenente-general Duard L. Kroll da NASA: eu sinceramente espero que você seja bem sucedido no impedimento à reabertura das investigações sobre OVNIs. Não há registro para indicar em que extensão essa ou qualquer outra pressão da Força Aérea teve influência dentro da NASA. Em resposta ao pedido de Frank Press, em nome de Carter, alguns empregados da NASA também tinham reservas. Depois de uma série bastante longa de cartas, memorandos e averiguações feitas através de vários níveis da burocracia hierárquica da NASA, a agência rejeitou o pedido do presidente dos Estados Unidos em dezembro de 1972, sem dar ao funcionário do projeto a oportunidade de revisar os dados acumulados. Frost disse que a NASA precisava de evidência física legítima de fontes confiáveis, evidência física ou tangível disponível para análise laboratorial completa. Para fazer isso, devido à ausência de tal evidência, ele disse: não somos capazes de imaginar um procedimento científico seguro para a investigação destes fenômenos. Portanto, ele propôs que nenhum passo fosse dado para estabelecer uma atividade de pesquisa nesta área, ou convocar um simpósio sobre o assunto. Dr. Richard Harry, um proeminente professor de astrofísica da Universidade Johns Hopkins, era então diretor delegado da divisão de astrofísica da NASA e envolveu-se no processo de tomada de decisão. Em um ensaio publicado em 1988, Harry teve problemas com a afirmação de Frost diurna a ausência de evidência física ou tangível. Ele disse que havia uma abundância de evidências relevantes naquela época, uma situação que ele, como chefe da divisão de astrofísica, certamente estava consciente. Ele disse que a afirmação de Frost, negando a existência de um sólido protocolo científico, era simplesmente falsa. A Academia Nacional de Ciência endossou o estudo Condon sobre os OVNIs e endossou especificamente seus procedimentos. Protocolo para nós é quase difícil dizer que nenhum protocolo é possível. Escreveu ele em um memorando para o administrador da ciência espacial da NASA, Noel Reiners. O ponto é que, para ter sentido, o protocolo precisa cobrir a possibilidade de que o fenômeno OVNI se deve, em parte, a inteligências que estão muito além da nossa. Ironicamente, foi esse mesmo relatório ponto que estabeleceu o tom negativo dentro da corrente principal da ciência e, sem dúvida, influenciou a rejeição inconsciente da NASA ao pedido presidencial cientificamente embasado de Carter. Claramente, a NASA parece ser um lar improvável para a Agência Americana de OVNIs, mas a FAA pergunta: essa agência parece desempenhar um papel muito diferente na relação com os OVNIs do que os departamentos de aviação civil de países da Europa Ocidental e da América do Sul. Apesar de ser um mandato para proteger nossos céus, precisamos lembrar que em 2006 a FAA informou aos pilotos e a outros testemunhos de aviação que viram o disco pairando sobre o aeroporto O'Hare, Chicago, que aquilo era um fenômeno meteorológico, muito embora o tempo estivesse bastante normal, era dia. E todos os dados do PIN foram registrados através de procedimentos padrão. Quando pressionada, a FAA deu um passo adiante e atribuiu o avistamento a uma furada, um fenômeno climático bastante raro e específico, que exige temperaturas congelantes para ocorrer.
Apesar do fato de que as temperaturas no OAR Chicago naquela tarde estarem bem acima do congelamento, tais afirmações irresponsáveis servem para desencorajar as testemunhas de preencherem relatórios, o que normalmente seria o primeiro passo na condução de qualquer tipo de investigação. Infelizmente, a FAA parece um candidato ainda menos provável do que a NASA para assumir a pesquisa dos OVNIs neste ponto. Uma comparação com a autoridade da aviação civil, CAA, de nosso aliado mais íntimo, o Reino Unido, faz necessário lá. É mandatário relatar qualquer acidente onde os pilotos ou a tripulação acreditam que tenha havido algum perigo para os seus aviões, qualquer que tenha sido a fonte. Então a CAA e outras autoridades têm uma base sobre a qual decidir uma investigação, se uma investigação se justifica. Depois que o comandante Harry Bauer e seus passageiros observaram um par de objetos brilhantes sobre o Canal da Mancha em 2007, a primeira coisa que Bauer fez ao pousar foi enviar por fax à CAA um relatório seguindo o procedimento padrão exigido. Não houve tentativa por parte da companhia aérea ou de qualquer outra pessoa de silenciar a história que foi contada pela BBC. De fato, muitos arquivos da CAA sobre o caso são resolvidos envolvendo pilotos, controladores de tráfego aéreo e pessoal de solo vêm sendo liberados. Por exemplo, em 99, uma notícia da BBC relatou que um OVNI que aparentemente evitou colidir com um avião de passageiros voando do aeroporto de Heathrow, em Londres, deixou perplexos os especialistas da aviação. Um objeto metálico passou a cerca de 750 metros do avião, mas por alguma razão não foi detectado pelo radar. A BBC relata que o piloto preencheu um relatório de quase perda, um ARPROS, e que um relatório da CAA não encontrou explicação para um incidente que também confundiu os especialistas militares e a polícia local. Imagine se a FAA tivesse feito tal afirmação sobre o incidente de OAR Chicago, sendo usado para uma abordagem mais razoável. O comandante Bauer achou o sistema americano de não relatar uma coisa difícil de imaginar, porque o CAA não faz distinções entre casos possíveis de angústia no avião. Como é estranho, após a reflexão, que a FAA na América parece não levar em conta um raro perigo, objetos voadores não identificados, e reconhece todos os outros, mesmo que o impacto potencial possa ser o mesmo. A FAA não fornece formulários de relatos para esse tipo de avistamento, embora ofereça formulários de relato de atividade vulcânica e choque com pássaros e um detalhado questionário de exposição a raio laser. A FAA não tenta esconder sua discriminação. Como questão de política, a agência tem informado seus empregados de que não quer ter nada com relatos de OVNIs ou qualquer coisa anômala. Não importando quão severo seja o perigo para o avião ou as vidas dentro dele. O Manual de Informações Aeronáuticas de 2010 da FAA, na seção 6 sobre relatos de segurança de acidentes e perigos, informa que pessoas que desejam relatar a atividade de fenômenos inexplicados OVNI devem contatar um centro de coleta, tal como Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, uma nova organização de pesquisa focada em novas e emergentes tecnologias espaciais, ou um Centro Nacional de Relatos de OVNI, NUFORC. Um grupo civil com formulário de relatos e uma linha direta sobre OVNIs que mantém registros cuidadosos de avistamento de OVNIs. Com um humor não intencional, o manual continua a dizer que, se não há preocupação expressa de que a vida ou a propriedade poderiam ter estado em perigo por causa do OVNI, relatar a atividade no departamento de aplicação da lei local. Isso significa o departamento de polícia local em cuja jurisdição o jato estava voando na hora em que esteve em perigo, isto é, a uns 1000 metros acima do solo, pergunta. A força policial mais próxima do aeroporto, que poderia ter um OVNI parando sobre ele, pergunta. Assumidamente, tais diretivas e lógicas teriam de ser alteradas se nosso país estabelecesse uma agência OVNI. Duas testemunhas do incidente de OAR Chicago fizeram exatamente o que o manual sugeria. Ligaram para a NUFORC e fizeram relatórios escritos de seus avistamentos. Ironicamente, ambos me disseram que nunca tinham lido o manual da FAA e não tinham consciência de que era aquilo que o manual dizia que deveriam fazer, embora ouviram falar do NUFORC independentemente e não sabiam aonde mais ir com suas informações, que eles achavam era um dever relatar. Foram esses relatos que chegaram ao Chicago Tribune, que solicitou ao repórter John Wilkevich
que investigasse mais e eventualmente revelasse a história do aeroporto de Hawaii, Chicago, na primeira página. Minha impressão é que a maioria dos empregados da FAA provavelmente não leu o manual. Certamente não de uma ponta a outra, mas quando os avistamentos ocorrem, eles parecem conscientes de suas atitudes como empregados. A mensagem é transmitida a eles, frequentemente sutil e indiretamente, como uma espécie de ameaça profissional velada, de que eles não devem falar com a imprensa sobre esses incidentes. A negligência da FAA pode chegar a ser perigosa, ou o problema pode ser que outras agências do governo precisem assumir mais responsabilidade pelos incidentes com OVNIs. Que a FAA afirma estarem fora de sua jurisdição. Não importa que ramo do governo tenha que fazer isso. A ameaça, se há alguma colocada por objetos não identificados em proximidade com aviões comerciais, precisa ser adequadamente avaliada por uma nova unidade estabelecida para investigar OVNIs. Nick Pope, antigo funcionário do MOD, o Serviço Secreto Britânico e especialista em OVNIs do Reino Unido, diz que o governo define a ameaça de uma maneira muito específica, especialmente dentro dos ciclos de inteligência militar. A fórmula é mais ou menos esta: ameaça igual capacidade mais intenção. Por exemplo, os Estados Unidos estão conscientes de que o Reino Unido tem armas nucleares, ameaça, e portanto poderiam lançar um ataque nuclear contra a América, capacidade. Mas, uma vez que o Reino Unido não tem intenção de lançar tal ataque, os Estados Unidos não enfrentam nenhuma ameaça a esse respeito. Pope assinala que nós certamente sabemos que os OVNIs possuem a capacidade de ser uma ameaça, dadas as suas fantásticas velocidade e manobrabilidade muito superior à nossa própria tecnologia. Mas nesse caso a intenção dos OVNIs é completamente desconhecida e, portanto, imensurável. Por isso, os OVNIs precisam ser encarados seriamente como possível ameaça, e o Ministério da Defesa do Reino Unido os monitora por esta razão. Pope suspeita que os círculos da inteligência militar americana também definem a ameaça dessa maneira. O fato de a FAA instruir seus empregados a não relatar essa ameaça potencial reside na contradição. Essa fórmula básica talvez seja a hora de mudar o manual da FAA e fornecer aos empregados formulários de relatos apropriados. A reticência do governo dos Estados Unidos em falar do problema dos OVNIs parece ter infectado todos os departamentos que poderiam potencialmente abrir uma nova agência de investigação. Contudo, podemos ultrapassar esses obstáculos através de uma abordagem racional. Algumas autoridades sugeriram maneiras específicas, baseadas em sua experiência direta. No final dos anos 80, John Callahan era chefe da divisão de investigações, avaliações e acidentes da FAA. Uma posição de nível extremamente elevada, exatamente abaixo das posições federais indicadas pelo Congresso. Quando trabalhava com agentes militares, o posto de Callahan, GM-15, era igual ao de um general. Um dia, no começo de 1987, ele inesperadamente enfrentou o problema de administrar um caso de OVNI. Um avistamento dramático de 30 minutos de duração, relatado por pilotos da Japan Airlines, de um OVNI gigantesco sobre o Alasca. Anteriormente, Callahan nunca tinha sequer pensado sobre o assunto dos OVNIs. Quando ouviu sobre o caso da Japan Airlines, pediu que os dados extensivos fossem imediatamente enviados e a ele chamou a atenção do administrador da FAA, o almirante Donald Engen. Este convocou uma reunião que, segundo Callahan, incluiu membros do staff científico do presidente Reagan, como eles eram descritos naquela época. Também incluiu 3 agentes da CIA. Callahan não disse nada publicamente sobre seu papel no incidente até 2001, 13 anos depois de sua aposentadoria, enquanto falava com alguns dos associados de sua comunidade, que o tinham sondado para obter alguma informação. Ele decidiu que era hora de falar. Os dados desse caso tinham sido mantidos para a sua casa. Os dados desse caso tinham sido mandados para a sua casa quando ele se aposentou e tinham definhado em seu celeiro por todos aqueles anos. Alguns gráficos tinham sido mordiscados pelos ratos. Ele descobriu depois, franco e brusco, com um estilo um tanto folclórico e um pouquinho de senso de humor. John Callahan não fez nenhum mistério em relação aos OVNIs e nem é a favor de se sonegar informação ao público sobre o assunto. Ele está armado com a evidência, a experiência e a autoridade para preparar um caso bastante forte. Até agora, ninguém mais que tenha assistido à reunião do quartel-general da FAA em Washington apresentou-se. Fiz um pedido de folha à FAA dos registros de compromisso e cronograma do almirante Engen durante essa época, mas me disseram que tais registros não existiam, ele já morreu. Liguei para o chefe de Callahan daquela época, Harvey Saffer, agora aposentado na Flórida. Saffer se lembrava do incidente do Alasca, mas não tinha nenhuma lembrança de tal reunião. A esposa de John Callahan
J. Dory Callahan teve um grande papel na FAA em seu próprio direito na época do incidente. Inicialmente como controladora de tráfego aéreo, a senhora Callahan era gerente de filial do sistema de dados do serviço de voo da organização das instalações da rota aérea, a parte da FAA que fornece o suporte de hardware para todos os seus sistemas de controle de tráfego aéreo. Ela posteriormente tornou-se administradora da divisão dos programas de software do sistema de terminal de radar automatizados e aposentou-se da FAA em 1995, com 28 anos de serviço. Dory Callahan lembra-se que essa reunião de alto nível foi convocada pouco tempo depois de seu marido ter apresentado seus dados ao almirante, também que ele disse a ela o que aconteceu lá imediatamente depois. Além disso, como uma especialista da FAA, ela posteriormente analisou as cópias impressas do radar do caso Alaska, que Callahan tinha fornecido para a CIA na reunião, junto com os gráficos explicativos preparados pela engenharia e pelo pessoal do software do centro técnico. E já que eu tinha trabalhado tanto na organização de hardware quanto na de software, naquela época compreendi tudo, explicou ela em um e-mail de 2009. John Callahan assinala que ao olhar dados incomuns de radar, o departamento de hardware disse que obviamente era um problema de software, e o departamento de software disse que era claramente um problema de hardware. Ambas as equipes eram muito experientes e conheciam o sistema de software do tráfego aéreo e ambas eram totalmente capazes de saber quando o sistema não estava funcionando corretamente, afirmou a senhorita Callahan em seu e-mail. Em outras palavras, não havia nada errado com o hardware na época do avistamento do Japan Airlines em 1628. E o software estava funcionando bem. Olhando para a tela do radar do objeto lançando-se para e ao redor do avião da Japan Airlines, era óbvio que havia um objeto mudando de posição ao redor do jato. Se tivesse sido uma imagem fantasma, um falso alvo, como foi sujeito pela FAA, todo o tráfego daquela área de controle seria fantasma e este não teria se movido para frente e para trás do avião. Em contraste com o incidente do OAR Chicago, a FAA realmente conduziu uma investigação oficial 2 meses depois do evento do Alaska, principalmente porque havia evidência de radar e porque o interesse público fosse sua questão. A FAA queria assegurar-se de que ninguém tinha violado o espaço aéreo que controlamos, explicou um porta-voz naquela época, mas talvez tenha havido outras razões para isso, apesar do proclamado desinteresse da FAA nos OVNIs. Richard Gordon, funcionário do escritório de padrão de voo da FAA, informou ao comandante da Japan Airlines sobre um cenário surpreendente durante a longa entrevista em 1987. Ele disse que o relato detalhado do comandante era muito interessante. Precisamos descobrir o que há lá. Como revelado em uma transcrição literal, Gordon descreveu planos para obter a informação fornecida pelo comandante e enviá-la para Washington para que as autoridades de lá pudessem descobrir se ela equiparava-se a alguns dos relatos anteriores. Temos uma grande quantidade de material onde os pilotos tiveram outros avistamentos, declarou. Ele disse ao comandante que talvez sua descrição e esboços fossem semelhantes aos que tinham acontecido no Arizona, em Nova York ou em outros lugares, e que temos um local em Washington onde os reuniremos para descobrir se há 2 casos semelhantes. Essa é uma admissão muito interessante. A FAA manteve registro de avistamento de ovos pelos pilotos. Eles estão armazenados em uma localização específica em Washington. Os funcionários da FAA fazem comparações de casos quando novos incidentes ocorrem. Se for verdade, isso certamente é um tapa na cara da posição pública da agência sobre os OVNIs. Apesar da reação dos funcionários da FAA diretamente envolvidos com o caso Alaska, a conclusão da FAA foi de que as leituras do radar eram alvos falsos devido ao mau funcionamento do sistema. Muito embora houvesse o radar para dar apoio aos relatos e testemunhos, a FAA descartou esses dados como errôneos e declarou que era incapaz de confirmar o evento. Ele elogiou os 3 pilotos profissionais com todo o relatório final e ignorou completamente os avistamentos visuais relatados em detalhe durante as entrevistas da FAA com as testemunhas. John Callahan contesta vigorosamente essas afirmações sobre o radar. Ele assinala o ponto importante de que o radar não está configurado para detectar objetos que se comportam da maneira como os OVNIs o fazem e que precisamos renovar e atualizar sua tecnologia. Esse antigo chefe de divisão de investigações e acidentes não ficou nem um pouco surpreso com a resposta da FAA em relação ao incidente de OAR Chicago alguns anos atrás. Era previsível, ele me disse, quando os pilotos relatam
estar vendo um objeto assim, a FAA oferecerá um monte de outras explicações. É como usar uma venda nos olhos, é sempre alguma outra coisa, de modo que não pode ser o que é. OVNIs, militares, pilotos do governo abriu o jogo pela americana Leslie King.